É isso aí, galera do Mouse, começando aqui mais um programa para poder falar sobre o mercado imobiliário, que é um mercado que movimenta o PIB, movimenta o Brasil. E eu não poderia deixar de agradecer aqui no nosso primeiro episódio, esse cara que eu admiro muito, participou do The Real Estate Brasil, né? É uma das pessoas aí que eu me inspiro porque tem qualidade no conteúdo, sabe o que está fazendo, é um dos maiores vendedores aí do alto padrão. Queria agradecer você por estar aqui no nosso primeiro episódio. Augusto Braga, o cara que vende coisas caras para todo mundo. Primeiro, uma honra, muito obrigado por estrear, né, o programa. Fico muito feliz de poder estar ao seu lado, João, ao seu lado, Eliseu. Uma honra. Temos muito assunto para falar aqui, né? Apesar de pouco tempo, tenho certeza que vai ser aquele bate-papo interessantíssimo para que a gente possa falar sobre o que a gente ama, que é o mercado imobiliário. Muito obrigado. Eliseu, seja bem-vindo aqui. Você que é visionário, tá começando na televisão, tá começando na internet. Já começando com o pé direito, né? Pô, cara, que privilégio, um cara gigantesco, né? como esse, logo no primeiro episódio. Tô feliz demais estar com o Augusto aqui, estar com você, João. E hoje vai ser um dia espetacular. A gente vai conseguir tirar a dúvida da galera em casa e falar muito sobre esse mercado maravilhoso. O mercado imobiliário é muito plural, muito amplo, e estamos aqui com você para aprender. Eliseu, monstro das estatísticas, né? Então, é gigante, falar né? muito sobre isso. É o cara dos aluguéis, de alta rentabilidade. Estatística, dados, estratégias. Mas deixa eu te falar, como ganhar dinheiro no mercado imobiliário? Augusto, conta pra mim, porque eu acompanho a sua trajetória, você é do Rio de Janeiro, sempre vendeu casas que pra mim eram quase um sonho. Falar de casa de 5, 10, 20, 30 milhões de reais. Como que é para você lidar com essas cifras, né? Sabendo que você veio de uma história, de uma realidade que não era bem essa, né? O mercado imobiliário, eu sempre falo que ele é muito próspero. Existem várias oportunidades dentro do nosso segmento. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar trabalhando com valores tão altos. Não era o meu objetivo, até porque eu caí de paraquedas no mercado imobiliário, rapidamente falando. Trabalhava como personal, nada a ver, né, da área da saúde. Caramba. Então, caí no mercado imobiliário de paraquedas, fui desenvolvendo as minhas competências, sempre trabalhei com público de alto padrão. Então, acredito que essa escolha por imóveis de alto valor, de alto padrão, está muito ligada ao público que eu sempre trabalhei, às pessoas que eu conhecia. E, obviamente, eu não comecei trabalhando casas milionárias de 10, de 15, de 30 milhões. Comecei de baixo, trabalhando em imóveis de 300, de 400 mil, fui desenvolvendo. Tinha muita vergonha, diga-se de passagem, sempre senti muita vergonha de ser corretor de imóveis. Isso me atrapalhou durante um bom tempo, quase me fez desistir. Eu conto isso abertamente, não me sinto orgulhoso em falar que eu tinha vergonha, mas hoje o cenário mudou, tudo que eu tenho vem do mercado imobiliário, estou muito feliz, inclusive de poder estar aqui sentado com você falando sobre isso, mas o mercado de alto padrão ele foi me seduzindo. Eu acho que o mercado imobiliário ele vai trazendo novas perspectivas à medida que você vai avançando na profissão. Então, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu passei da vergonha até o momento que eu senti que eu tinha necessidade e a vontade de mostrar para as pessoas que eu trabalhava com imóvel. E isso foi uma nova realidade na minha vida, apesar de ser vendedor também, porque quando você é personal, você vende seu serviço. Claro. Mas quando você trabalha imóveis, é uma outra pegada, uma outra realidade. Então, essa transformação foi com o tempo, como eu falei anteriormente, trabalhando em imóveis de 300, depois fui para 400, 1 milhão, 1,5 milhão. Fui começando a entender mais o mecanismo do mercado, para quem eu precisava falar, onde eu precisava estar, qual o tipo de mentalidade que eu precisaria ter para frequentar lugares onde meus possíveis clientes estão. Então, hoje eu consigo trabalhar esses imóveis graças a um trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo de 10 anos. As pessoas acham que é do dia para a noite, mas não é. Pois é. Eu costumo dizer, Eliseu, que uma semente já é árvore, mesmo quando semente, né? Você já era o Augusto, você já tinha aquelas habilidades, o que faltava era treinamento. Exato. Né? E eu costumo falar que academia, para mim, é igual vender imóvel. Se você não tiver disciplina, se você não tiver rotina, e se você não tiver dedicação, você não vai conseguir ter resultado. Você concorda com isso, Eliseu? Totalmente. Eu acho que tudo é treino, né? Tudo é treino e evolução. Então, quando você treina, quando você tem um objetivo claro e busca isso, né, Augusto? E acho que pelo que você falou da sua trajetória é isso. Você começou com imóveis menores, esse mercado de alto padrão foi te seduzindo, que é um mercado atraente, né, onde os números são diferentes, é mais segmentado, né, você trabalha de uma maneira diferente. E como que é se posicionar nesse mercado de alto padrão?
Augusto, como você vê o posicionamento dos corretores hoje em relação a esse mercado que você atua tão bem? Excelente pergunta, porque o trabalho de posicionamento, ele é um trabalho muito estratégico, né? Eu costumo dizer que a partir do momento que você toma a decisão de trabalhar com cifras maiores, com valores maiores, imóveis de altíssimo padrão, de alto luxo, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar sua mentalidade. Tem muita gente que quer trabalhar no mercado de alto padrão, de alto luxo, trabalhar casas milionárias, receber comissões lucrativas, mas a mentalidade ainda não está compatível. Para que isso possa acontecer, você precisa entender que a sua mensagem terá que ser diferente. Os lugares que você frequenta também. Você terá que ter ações completamente distintas do que você tinha antes. A sua frequência mental também precisa estar de acordo com esse novo público. Afinal de contas, você sai de um público, sai de um volume, quando você trabalha no médio, alto padrão, você tem giro. E quando você faz a opção de trabalhar imóveis selecionados para um público específico, você está reduzindo o público de interesse. Então tem muito corretor, eu quero trabalhar casas de alto padrão porque eu vejo os corretores aí no Instagram, nas redes sociais, então eu quero trabalhar também. Mas acaba voltando porque não tem a estratégia certa, não sabe se posicionar e principalmente está com a mentalidade ainda no segmento anterior. Então é muito estratégico você se preparar para isso. E não há nada de errado de você seguir um caminho e depois voltar. Mas o que eu fiz ao longo da minha trajetória foi preparar para todas as mudanças que eu fiz ao longo da minha carreira. Desde o momento que eu saí da construtora, onde eu trabalhava dentro de uma house, depois eu fui trabalhar sozinho, abrindo a minha própria empresa. Depois eu saí de apartamentos, fui para casas de alto padrão. Depois eu mudei de cidade. Em todas essas etapas eu tive que mudar minha mentalidade. Você imagina, João, eu saí do Rio de Janeiro. Se eu tivesse com a mesma frequência do Rio de Janeiro aqui em São Paulo, não vai dar certo. Então, antes de sair do Rio de Janeiro, o que eu fiz? Eu preparei a minha mentalidade para que eu pudesse estar preparado, de fato, para encarar um novo desafio no maior mercado imobiliário do país. E não é fácil. Exige coragem, exige empenho, você tem que abrir mão de várias coisas, mas o objetivo, quando a gente tem bem alinhado, as coisas acontecem. E você acha que tem diferença do Rio de Janeiro para São Paulo em termos de venda? Se você viesse com uma estratégia parecida com o que você usava lá na Barra da Tijuca, daria diferença de resultado no final do mês? Você acha que precisa mudar a linguagem, estilo de roupa? Porque lá é um lugar mais praiano, mas você também não pode ir muito à vontade, né? E uma das coisas que eu percebo em você é sempre muito elegante, sempre muito, né, alinhado. E isso no Rio de Janeiro, São Paulo, essa dose se repete ou não? Na verdade, eu sempre costumo dizer que você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Isso independente de onde você esteja, de qual região você atua. Você pode trabalhar numa cidade mais quente ou atuar numa cidade mais fria. Eu acho que você precisa ter um padrão para você se apresentar. Tá? Isso é uma opinião minha. Uhum. Obviamente que cada um vai ter a sua, trabalha do jeito certo. Quando você me pergunta se existe uma diferença do mercado do Rio de Janeiro para São Paulo, sim, existe. Obviamente, a essência do que eu faço acaba sendo a mesma coisa. Mas óbvio que nós precisamos fazer algumas adaptações. Por quê? Os perfis de clientes são diferentes. O mercado ele funciona de um jeito diferente. Até a linguagem, por incrível que pareça, também é distinta. Então, a essência do trabalho que eu já faço, eu carrego. Mas eu preciso, obviamente, fazer as adaptações. Quando eu falo de estrutura, de posicionamento, eu consigo manter isso. Só que o trato com o cliente é diferente, a forma com que você fala. Então, existe sim algumas diferenças. Estamos falando, afinal de contas, do maior mercado imobiliário do país, que é de São Paulo. É o maior mercado da América Latina. Então, obviamente, eu tenho que fazer essas adaptações para que eu possa ter o mesmo sucesso que eu tive no Rio de Janeiro. E, repito, não acontece do dia para a noite. Eu ainda estou em fase de adaptação. Estamos... sofrendo sem praia, né? Bastante. Bastante. Eu já sabia. Bastante. Eu tô há 10 meses, parece que são 5 anos. Mas nós sempre comentamos, né, com amigos que São Paulo no primeiro momento parece hostil. Se você muda para São Paulo, não tem vontade de voltar nos primeiros meses, tem alguma coisa errada. Uhum. E não foi diferente comigo. Eu tô no processo de adaptação, o ritmo de vida é completamente diferente, estilo de vida, mercado de trabalho, enfim, tudo que envolve São Paulo. Mas eu estou muito feliz e estou muito seguro na minha decisão. Esse é o que mais importa. Legal. Não me arrependo nem um pouco de poder ter saído da minha cidade para buscar esse desafio. Tenho outros maiores que virão pela frente. E eu acho que quando nós temos um propósito, as estrelas vão se alinhando e tudo que nós planejamos vai acontecer. Com certeza. Maravilhoso. Né? Quando você fala de propósito, a gente lembra de
de muita evolução, de muita coisa, né? E você falou, cada etapa da sua jornada aí, você foi tendo que se reinventar e se modificar. E hoje, Augusto, o que você tem de propósito hoje para o futuro? Qual é a tua meta? Quais são os seus objetivos? Quais são os próximos planos? Você já é, cara, o maior player desse mercado, né? De alto padrão, pelo menos do nosso ponto de vista, né, João? Sim, Tanto que com você está aqui no certeza. nosso primeiro programa. Então, quais são os próximos passos, cara? O que você ainda tem de aspiração, de plano? Fala um pouco pra gente. Olha, eu amo ser corretor, é o que me faz ter vontade de acordar todos os dias, é o que me motiva, é o que me traz alegria. Eu amo o que eu faço. Então, eu ainda tenho muita coisa para desenvolver, como Augusto Braga corretor, como Augusto Braga empresa. A minha caminhada aqui em São Paulo está apenas começando, sou um bebê ainda aqui na cidade, então tem muita coisa para poder desbravar, conversar com clientes, entender, desenvolver um bom trabalho. Tem um braço de educação muito forte, que cresce cada vez mais. Eu consegui entender que eu tenho a didática certa para passar o conhecimento e a minha experiência para os corretores de imóveis. Todos nós sabemos que precisamos cada vez mais capacitar a nossa profissão. É um trabalho de longuíssimo prazo. A curto prazo eu não consigo ver uma melhora tão significante, mas eu, enquanto educador, enquanto corretor, tenho esse propósito, tenho esses dois braços. O lado da educação me deixa muito feliz porque eu consigo passar exatamente tudo que eu fiz, tudo que eu faço para os corretores de imóveis, fazendo com que eles consigam também desempenhar um bom papel, fazendo com que eles se preparem, tornando-os referências nas suas devidas regiões. Fico muito feliz pela quantidade de alunos que eu tenho hoje. Legal. Muitos são referências nas suas regiões, são valorizados, são respeitados. O cliente começa a enxergar os corretores de uma outra esfera. Eu me lembro que o comercial do Santander, que eu fiz no ano passado, foi um grande divisor de águas. Primeiro para mim, realização pessoal, porque quem tinha vergonha de ser corretor, quem corria para o stand quando um cliente da academia entrava de vergonha, passar numa TV aberta em rede nacional como corretor de imóvel foi uma vitória minha. Esse foi o primeiro passo. E também uma porta que se abre para todos os corretores de imóveis. Hoje nós estamos com a oportunidade de estar criando um reality show. Com certeza. Junto com você. Então olha como a imagem do corretor ela mudou para o cliente. Então mais do que nunca nós agora temos uma responsabilidade muito grande. Nós chamamos a atenção como corretores de imóveis. Só que agora nós precisamos capacitar os nossos profissionais e os nossos colegas. E conhecimento nunca é demais. E então eu tenho uma missão quando você fala quais são seus propósitos e objetivos, melhorar cada vez mais as minhas competências como profissional, como corretor de imóvel e fazer com que esses corretores sejam valorizados, respeitados através de conhecimento, através de conteúdo, através de prática. Todos os eventos que eu faço, né, João? Eles são muito dinâmicos, eles são muito práticos, não tem enrolação, não tem mimimi, é conteúdo com profundidade. E esse tipo de conteúdo faz com que o corretor saia de um evento, de uma live ou de qualquer coisa, praticando e aplicando. E é por isso que eu tenho tantos resultados. E eu tenho dois tipos de depoimentos que marcam muito a minha vida, que é o depoimento de um cliente, quando aperta a minha mão e fala obrigado por você fazer parte desse processo, e do corretor de imóvel que chega para mim e fala, Augusto, muito obrigado, porque através de tudo que eu aprendi com você, hoje eu estou vendendo mais, hoje eu estou tendo mais liberdade com a minha família, hoje eu consigo viajar, hoje eu sou valorizado e respeitado. Então são duas coisas que me marcam muito, mas não parou por aqui, porque eu tenho planos maiores ainda, eu quero trazer isso para a América, para a Europa, mas isso a gente deixa para um segundo momento. Não, competência para isso você tem, né? Imagem para isso você tem, porque eu trabalho com produto audiovisual já fazem quase 20 anos. E é muito difícil você linkar uma boa imagem com uma boa oratória e um jeito fácil de falar e conseguir se vender e vender produtos, né? Porque vender é uma habilidade. Verdade. E uma das coisas que o Augusto me falou há um tempo atrás, que eu nunca me esqueço, é: João, tô fazendo aula de português. Verdade. Eu olhei e falei, cara, como assim, Augusto? Ele falou, eu pretendo melhorar a minha dicção, a minha oratória, eu pretendo me deixar ainda mais polido e preparado para poder ensinar e para poder fazer com que as pessoas entendam uma coisa que teoricamente era difícil, mas com facilidade. E eu nunca me esqueço disso porque eu já trabalhei com presidente, já trabalhei com governador, já trabalhei com CEOs e nunca ninguém me falou isso, né? Você foi aliás, você foi o primeiro cara do mercado que está preocupado com o jeito de falar, com o seu posicionamento e principalmente como que as pessoas ouvem aquilo que eu estou falando.
E uma das coisas que eu tenho observado dentro do mercado e o The Real Estate também me deu como alguns corretores estão despreparados para enfrentar, né, o mercado que mudou. A gente vinha de lista telefônica, a gente vinha do corretor sentado na porta da casa com um guarda-sol ali, esperando o cliente chegar. E, na verdade, hoje o cliente ele mudou, ele não vai mais até o imóvel. Primeiro ele vai até o Instagram ou a rede social do corretor e depois ele vai querer conhecer aquele imóvel que normalmente foi filmado pelo corretor. Como é que você vê esse novo momento do mercado onde nem todo mundo consegue hypar dentro das redes sociais? É uma pergunta interessante e acho que a gente pode até começar respondendo por partes. Quando você comentou que eu estudo português, é verdade mesmo. Eu estudo todos os dias. Eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias e é o que eu sempre falo. Eu sempre desconfio de quem ensina e nunca aprende. Tem alguma coisa errada. Então, eu, enquanto profissional, eu preciso melhorar minhas competências. Eu preciso estudar cada vez mais o que eu faço. Eu preciso melhorar a minha oratória. Porque tem muita gente, poxa, Augusto, você fala bem, mas eu posso melhorar. Todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode fazer um ajuste. Seja no seu atendimento, na sua negociação, na sua oratória, nos seus vídeos, no seu contato com as pessoas dentro da sua casa. Todos nós podemos evoluir. E eu falei isso porque eu sempre comentei, pô, João, eu acho que eu posso falar melhor. Eu tenho um senso crítico de entender que eu posso melhorar minha fala, posso falar de um jeito melhor, posso fazer algumas adaptações, então eu gosto de estudar. Porque se o meio de comunicação hoje é uma forma de você expressar o que você vende, o que você faz, o seu produto, o seu serviço, por que a gente não treina isso? Se você hoje está aqui com um programa, se nós estamos nas redes sociais, se nós falamos com clientes o tempo inteiro, é aquilo que eu falei. Eu preciso falar do mesmo jeito que o meu cliente está acostumado a ouvir. Eu não posso errar um português, falar alguma besteira na frente dele, porque eu perco no score ali da pontuação de valor, da percepção de valor, eu perco pontos com esse meu cliente. Então o objetivo de estudar português é sempre evoluir. E parece que hoje a pessoa estudando português, como assim você está estudando português? Será que você não sabe falar? E não é isso, é melhorar, é evoluir cada vez mais. Então esse é o primeiro ponto. E aí trazendo para as redes sociais, hoje a internet é um meio. Tem muitos profissionais do mercado imobiliário que estão muito preocupados com visualização, com curtida, com número de seguidores. Isso tudo é legal, te gera relevância, autoridade, mas não é isso que te faz vender. Uhum. O que te faz vender é você ter conhecimento do produto que você vende. É você ter relacionamento, é você saber atender, é você saber ser independente numa negociação, é você ter a inteligência emocional de gerir suas emoções no momento que a situação pode não sair do jeito que você imagina. É importante você entender que quando você se comunica melhor, todo vendedor é um bom comunicador. Todos nós sabemos disso. Então a rede social ela veio para te ajudar. E eu falo abertamente. Eu não conseguiria acessar as pessoas que eu tenho contato hoje se não fosse através da internet. A internet democratizou o acesso para pessoas que jamais eu teria como chegar nelas. Eu estava até falando no caminho agora que um ex-jogador do Vasco entrou em contato comigo pelo Instagram. Que maravilhoso. Eu, como sou fanático por futebol, Uhum. olha que ponto, né? Pode parecer um exemplo pequeno, mas, cara, um ex-jogador que eu vi ele ganhando o título, ele entrou em contato comigo para falar sobre imóvel, para falar sobre o projeto dele. Eu não teria esse acesso se não fosse as redes sociais, vamos combinar? Com certeza. Eu nunca fui de família rica, onde eu pudesse frequentar todos esses lugares, então a internet deu voz. Só que você tem que saber usar. Só que você tem que saber se posicionar. Fala do jeito certo. Então, essa preocupação com o português e automaticamente com o posicionamento que nós precisamos ter para que você possa atingir o público certo, porque você atrai o que você é. Simples assim. Se você tem um bom posicionamento, você vai atrair bons clientes. Se você fala do jeito certo, você vai atrair pessoas que também têm esse mesmo propósito. Então, por isso que eu sou uma pessoa tão estudiosa e me preocupo muito com essa questão do posicionamento. Porque hoje as redes sociais, elas são uma plataforma onde você pode ter muitos clientes, você pode converter. Só que você precisa ter o equilíbrio do que você representa na internet e do que você é ao vivo. Tem muito corretor que só está preocupado com vídeo, com isso, e não sabe atender, não sabe passar o básico. E aí a decepção desse cliente é muito grande. Porque o cliente gera expectativa. Claro. Quando o cliente está assistindo um vídeo seu, onde você apresenta muito bem o imóvel, quando ele está pessoalmente com você, ele quer que você também faça a mesma coisa. E se você não consegue transmitir isso pessoalmente, se você não tem propriedade do que você fala, infelizmente você só vai ser mais um corretor influencer que está passando pela vida dele. E ele vai comprar com outro que sabe mais.
E aí, Eliseu? O que você Caraca. acha disso? Você compraria uma Ferrari que não faz barulho de Ferrari e não anda igual uma Ferrari? Porque ela ia ficar bonita na foto, mas se ela não representar o que é uma Ferrari, é o que você acabou de falar. Chega uma hora que você não quer ter uma Ferrari que não anda, né? Você quer ter uma Ferrari que você consiga acelerar e que ela consiga te dar ali todos os resultados. E hoje, o que eu enxergo também é as pessoas elas se vendem muito bem, mas elas não conseguem entregar muito bem. Verdade. Né? Então, às vezes você vai num restaurante que é maravilhoso, lindo, e a comida talvez não é tão saborosa. E aí você fica pensando, por quê? Porque a ponta, que é onde realmente o produto está, não é tão valorizada. E as pessoas acabam esquecendo o que é mais primordial. Não adianta você fazer um marketing maravilhoso e você contratar um cara que não sabe cozinhar. Porque, no fundo, o restaurante ele depende de uma boa comida. No fundo, a corretagem, de repente, de uma boa apresentação. Né? E eu acho que o mercado ainda está flutuando para chegar no meio termo. Por isso que poucas pessoas se destacam, né? E conseguem realizar. Mas eu queria abrir aqui um parênteses agora, né, para falar de uma das coisas que está acontecendo e eu queria saber a sua opinião agora. Vamos lá. Mas é uma parada meio bombástica, viu? Porque Polêmica. É polêmica. Porque o que acontece? Todo mundo vende imóvel na planta. Isso aí já é uma tendência, né? Desde criança eu sempre ouvi falar que as pessoas investiam comprando imóvel na planta. Depois tem gente que vende imóveis, casas milionários, apartamentos milionários, mas poucas pessoas vendem imóveis alugados com alta rentabilidade. Por que será? Por que o mercado comercial não andou tão grande, não andou tão fortemente como o mercado convencional de imóveis, né? Hoje é difícil você comprar, por exemplo, um terreno que tem um McDonald's lá te pagando uma mensalidade, um aluguel. Como é que você enxerga isso, Augusto? Essa questão de não existir, por exemplo, eu te faço até um convite aqui, né? Uma imobiliária focada em imóveis comerciais de alta rentabilidade. Você comprar, de repente, um pedaço ou o todo de um mall, por exemplo, alugado. Né? As pessoas só compram imóveis vazios e sem renda. Por que você acha que isso acontece? Olha, eu me lembro que nós conversamos há não sei quanto tempo atrás, mas se eu pudesse falar sobre o que isso representa, a expressão seria oceano azul. Azul. Oceano azul. Eu acredito que, obviamente, o mercado mais normal, né, o mercado que todo mundo pratica é o residencial, de casas, imóveis na planta. Só que, como eu falei no começo do nosso programa, o mercado imobiliário ele é infinitamente próspero e ele traz muitos nichos, subnichos e por aí vai. Então, existem várias oportunidades que as pessoas desconhecem e nós, às vezes, enquanto profissionais do mercado imobiliário, nós de fato, não prestamos atenção nessa oportunidade, porque a gente acaba focando muito nisso e é normal, porque você acaba se tornando especialista em casas, você acaba focando mais no que você faz no dia a dia. Mas o que eu quero falar é que o mercado imobiliário ele é muito amplo. Muito grande. Muito amplo. E eu me lembro que eu sentei para conversar com vocês dois e logo depois da conversa eu fiquei parado, olhei para vocês e falei, não acredito. Tem muito mercado ainda para poder desbravar. Então, depois daquela conversa, diga-se de passagem, eu mudei muito o meu conceito, comecei a abrir ainda mais a cabeça. Por isso que é bom nós estarmos com pessoas que realmente estão pensando fora da caixa. Por isso que é bom você sentar num ambiente com pessoas que vão trazer ideias que você não está conseguindo visualizar. E naquele dia, vocês dois fizeram isso. Muito obrigado aqui pela visão que vocês me deram. Eu tenho certeza que a gente ainda vai desenvolver várias coisas nesse sentido. Mas fica aqui uma outra percepção, uma outra dica. Se você não consegue sair do que você faz, se você conversa sempre com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias, você provavelmente vai sempre fazer a mesma coisa. Por isso, se conecte com pessoas que sempre vão te tirar da zona de conforto, te trarão novas oportunidades, novos pensamentos. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes, porque eu vejo muita gente hoje no mercado imobiliário focada em fazer o tal do network, aumentar a rede de relacionamentos com pessoas de fora do mercado. Sendo que dentro do nosso mercado tem pessoas tão boas que vão te apresentar ideias tão melhores do que as que você fica só focado fora. Então, eu queria trazer essa ideia. Eu acredito muito, porque depois que vocês me apresentaram todo o processo ali, todo o escopo, eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Por que não? Porque existe um oceano azul de oportunidades
para trazer até para o cliente, porque quando você tem conhecimento dessas oportunidades, você senta com o seu cliente e oferece algo que ele talvez não ouviu. Ele fala, ué, isso eu não tinha pensado antes. Nunca ninguém me falou isso. Então é uma baita de uma oportunidade e fica aqui o convite para que depois todo mundo que está assistindo esse programa possa entender um pouco mais desse novo conceito de imóveis comerciais com rentabilidade. Muito legal, né, Eliseu? Muito bom. E eu queria convidar, na verdade, você, e você também, viu, Augusto, para ser o nosso advisor aqui dentro da BTS Real Estate. Vai ser um prazer. Para a gente poder fomentar os loteamentos, porque tem muito loteador que não entendeu ainda que talvez o business dele, para trazer mais audiência, para trazer mais venda, seria colocar um estabelecimento comercial com grandes marcas acopladas, para valorizar, para gerar um interesse do povo vir comprar o loteamento dele. Né? Então eu queria convidar você para ser o nosso advisor e queria convidar você que de repente tem um terreno parado, mal utilizado, baldio e não sabe como gerar uma renda. Eu tô aqui com um dos maiores especialistas em aluguéis de alta performance, que é o Eliseu. Ele está dentro da BTS Real Estate, junto comigo, criando carteiras para que você tenha uma aposentadoria antecipada. O que a gente faz? Nós pegamos terrenos e colocamos ali grandes marcas para gerar aluguéis que vão dar conforto para você e para sua família. Porque até então, as pessoas compram imóveis vazios para poder morar ou, de repente, para colocar suas empresas. E nós vendemos imóveis alugados ou terrenos já com as carteiras de aluguel para que realmente ali faça valer a pena. Então, se você tem um terreno aí de qualquer lugar do Brasil, dá uma ligadinha, tá certo? Para a gente poder entrar em contato. O QR Code está aqui na tela. E o Augusto também, ó, o QR Code está aqui na tela dele, entrando de vez em quando para você seguir ele no Instagram. As redes dele também estão aí. Se você é corretor de imóveis, chegou a hora de você se atualizar e trazer aí um pouco mais de requinte para poder vender aquilo que você já vende, só que de uma maneira diferente, né? Eu convido você a conhecer o Augusto Braga. Eu conheci o Augusto, acho pelo menos uns 2, 3 anos atrás, pelas redes sociais. Eu jamais imaginava um dia estar sentado aqui conversando com você. Eu fiquei muito honrado porque o Jota, né, trouxe o Augusto para o The Real Estate Brasil, que é o primeiro reality show de construção civil. E quando eu falei com você, eu estava numa situação meio difícil, eu estava num bar lá em Campinas e o Jota falou, pô, ele quer falar com você agora. Eu todo despenteado, no meio de uma barulheira. Falei, puta, eu vou falar com o Augusto Braga aqui, cara. Como é que eu vou falar? Bom, coloquei meu fone ali, fingi maturidade, né? Tá tudo bem. O bicho pegando ali atrás, eu lá, Augusto, tudo bem? Então, o The Real Estate Brasil e o seu sim, né? Acho que mudou muita coisa, não só para mim, mas para você. E a hora que o The Real Estate Brasil também for pro ar, vai ser um negócio fora de série. Eu fiquei muito feliz de participar. Quando o Jota entrou em contato comigo, falei, vamos conversar. Porque nós temos muito esse sexto sentido, né? De entender, porque obviamente a gente acaba recebendo vários convites e não são todas as portas que você tem que abrir. Verdade. Esse é um detalhe muito importante. Obviamente, quando você acaba ganhando mais autoridade, ganhando mais relevância nas redes sociais, diversos convites vão aparecer para você, mas nem todos são para que você entre. Então, algo me dizia, cara, deixa eu sentar lá, vamos conversar, vamos fazer essa reunião. Você foi muito bem, por sinal. Pô, muito obrigado. Passou uma confiança, uma autoridade no evento. E dali surgiu uma grande amizade, uma grande parceria, um programa disruptivo, um programa que realmente vai trazer todo o ecossistema do mercado imobiliário. Eu acredito que hoje, quando falamos mais uma vez que o mercado é muito próspero, essa união da parte da construção, dos arquitetos, dos corretores, antigamente isso era muito distante. O corretor ficava muito distante do arquiteto, que ficava muito distante do construtor, e o programa veio para mostrar para todos que têm a oportunidade de assistir, em breve, que tudo faz parte do mesmo ecossistema, que Com todos certeza. nós podemos colaborar. Nós na ponta comercial, a parte de construção, o arquiteto no projeto. Então eu fiquei muito feliz e honrado de poder contribuir no programa, falando mais da parte comercial, treinamento de corretores. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso e não para por aí, você sabe, né? Não para. A gente tem muita coisa junto. Na verdade, eu tenho um projeto junto com o Augusto que a gente ainda não conseguiu tirar do papel, que é transformar o que ele já faz muito bem num filme cinematográfico. Mostrar as casas de alto padrão com aquele requinte europeu, americano, que os caras sabem fazer muito bem. Documentário, né? Documentário. Na verdade, a gente conversou muito que nós não queremos apresentar imóvel, que nós queremos contar histórias, né? Pois é. Então há uma grande diferença entre você apresentar e contar a história. Muitas vezes o proprietário que está vendendo aquele imóvel, ele viveu
ali naquela casa. Ele tem uma história. Desde o momento que ele adquiriu a casa, os momentos felizes com a família. E a próxima pessoa, que pode ser o interessado, precisa conhecer isso. Ela compra essa herança também. Né? Ela compra essa energia. Então, o objetivo isso aí. desse novo projeto é trazer o quê? Histórias. As histórias conectam. Imóvel é tijolo, mas as histórias conectam. É isso aí. E falando de investimento agora no mercado imobiliário, né? Porque a gente está falando de casas de alto padrão, o que não deixa de ser um investimento para blindar patrimônio. Como que você vê o mercado imobiliário agora, Eliseu, em relação ao investimento? Né? Legal. Como que você enxerga isso? Cara, o Augusto falou muito bem da mudança de mindset, né, do mercado, e quando você transita entre os mercados e entre... tá tudo interligado, de certa forma, né? Mas você tem que ter uma mudança de mindset, uma mudança de paradigmas, né? E eu vejo que, como o Oceano Azul, que o Augusto citou, né, e o mercado de investimento imobiliário, né, ele é muito amplo, vai muito além do apartamento na planta ou de uma construção ali num bairro para locação. O que a gente quer propor, né, e o que a gente fala muito, né, João, é dessa mudança de mindset, da pessoa perceber, por exemplo, quem tem um terreno, entender que o processo correto não é ter um terreno e construir e depois alugar. É você ter um terreno, alugar e depois construir. É muito simples, né? É uma inversão, assim, básica. Mas se as pessoas começarem a entender isso, nós não vamos ter mais tantos imóveis desocupados, tantos malls mal alugados, tantos bairros sofrendo, muitas vezes, com aquele empreendimento que não deu certo. Né? Então, entender a vocação desses imóveis e levar eles para o lado certo, né? Locando primeiro, trazendo o valor primeiro, a carteira, e só depois partindo para uma construção sob medida, que é o BTS. Eu acho que isso... E por que eu digo que está tudo interligado? Né? Muitas vezes o corretor que é especializado em alto padrão, a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso, é o mesmo público. Ou seja, muitas vezes é o mesmo cara que trabalha uma carteira de renda passiva, né, com imóveis, é o cara que está comprando um imóvel dele. Né? E por que não explorar, né, ou trabalhar esse mesmo cliente de maneiras diferentes? Né? Então, já que você cria todo um relacionamento. Né? Então, essa interligação entre tudo que é interessante de ser pensado, né, do corretor pensar, acho que do mercado todo pensar, né, João? Que tá tudo, de certa forma, interligado. E que o mercado ele é muito amplo. Tem muita coisa para acontecer. Então, essa simples mudança de paradigma e de pensamento, ela já pode fazer uma transformação absoluta no mercado. Né? Você não concorda, Augusto? O cara tem um imóvel, né, tem um terreno, mas não tem o recheio, né? Não tem os inquilinos. Né, para criar essa renda passiva. Só tem despesa, né? Exato. Enquanto você tem só um terreno, você tem um passivo, vamos dizer assim. Você cria a carteira, constrói e passa a ter uma renda passiva. Você passa a ter um recebível ali garantido, né? E com contratos de longo prazo, né? Com contratos que têm garantia, o que é muito importante. Então, são essas pequenas mudanças que eu acho que o mercado tem que ser trabalhado e que tem que seguir nessa direção, né? De interligar tudo e seguir nesse caminho. É que quem está no mercado imobiliário normalmente não investe no mercado imobiliário. Corretores, por exemplo, que eu conheço, né? Óbvio que não é uma generalização, mas as pessoas pegam o dinheiro e não compram imóveis. E você, Augusto? Aonde você coloca os rios de dinheiro que você está ganhando na internet? Olha, e foi até legal você falar isso, porque eu acredito que o corretor ele é muito mais do que um vendedor de imóvel. Antes, quando eu ingressei na profissão, eu acreditava que ser corretor de imóvel era só fechar um negócio, seguir, comissão, passar para o próximo e esse círculo vicioso acontece. Eu, na época, quando eu ingressei no mercado imobiliário, eu trabalhava por comissão. E hoje, com o tempo, 10 anos depois, eu não acredito em corretores que trabalham só por comissão, porque você tem que ter um propósito muito mais forte do que simplesmente só tratar uma pessoa como robô e partir para o próximo. Uhum. Então, até eu entender isso, eu não vendia bem. Quando eu entendi que o mercado imobiliário é muito mais do que simplesmente compra e venda, eu comecei a prosperar. E quando você fala de oportunidade de investimento para corretores de imóveis, a grande parte não consegue entender que o mercado ele é muito amplo. Ele é muito amplo. E eu acredito que hoje o corretor ele não é mais só corretor, ele é um gestor de negócios para o cliente dele.
Você não precisa ter 5. Obviamente que depende muito do perfil, mas, por exemplo, na minha área eu não preciso ter 50 clientes na minha carteira. Eu preciso ter menos clientes onde eu posso ser gestor do negócio dele, gestor de oportunidades. Eu posso sentar Isso com o é meu legal, cliente e, obviamente, se ele tiver com o objetivo de mudar numa casa porque está com a família, pensa em aumentar a família, ou então está reduzindo, quer fazer um upgrade, eu posso oferecer essa parte pessoal dele, mas eu também posso oferecer um mall, oferecer uma outra oportunidade de investimento, Relacionamento. um estúdio inteligente para que ele possa ter a renda passiva dele lá. Muito legal. Você oferece para o seu cliente diversas possibilidades. Sabe por quê? Porque se você, enquanto corretor, só atende o cliente uma vez na vida, esse cliente provavelmente vai continuar investindo no mercado imobiliário, nem que seja no fundo imobiliário ou comprando outras oportunidades, porque todo mundo sabe que o mercado imobiliário é uma das fontes de investimentos mais seguras que existe. Então, se você não oferece para o seu cliente uma informação sobre o mercado imobiliário, que ele pode ter renda passiva dentro do mercado imobiliário de outras formas, outro corretor vai fazer isso. E talvez esse corretor acaba tendo mais resultado e sendo mais competente, você acaba ficando para trás. Então, se você é um corretor unilateral que só oferece uma coisa só, muito provavelmente você vai fazer uma venda só. Agora, quando você entende, quando você conversa com pessoas, quando você entende de oportunidades, quando você mostra para o cliente que você tem negócios para oferecer, obviamente independente do tempo que ele está vivendo ou não, você começa a ser um gestor de negócios e não somente um corretor que só faz as vendas tradicionais. E, obviamente, nos treinamentos que nós temos, nos eventos que nós fazemos, pouquíssimos corretores investem no mercado imobiliário. Através de apartamentos, através de estúdios ou terrenos, como você acha melhor. E, obviamente, que boa parte do que eu tenho está investido dentro do mercado. Precisa estar investido, porque senão eu não consigo validar. É isso aí. A tese, ela fica furada, né? Fica. Então, assim, hoje eu estou focando muito agora a minha passagem por São Paulo em estúdios, que é uma forma muito interessante de você diversificar o seu patrimônio, de você ter uma valorização garantida com as grandes empresas aqui, Vitacom, da House, que são excelentes formas de você também oferecer. Inclusive, muitas pessoas do marketing digital, eu tenho conversado, será que você já investe no mercado imobiliário? Uhum. Deixa eu te apresentar algumas opções de investimento que talvez você não saiba e sai muito mais em conta do que você, às vezes, comprar algo que não esteja dentro do que você pensa como investimento futuro. E na hora que eu converso com as pessoas, com os meninos, né, com a galera do marketing digital, o pessoal fica, mas eu não sabia, quero 3, quero 4, quero 1. Então, assim, você enquanto corretor, até para validar o que você vai vender, você precisa também ter alguma coisa. E não adianta só, João e Eliseu, pegar a comissão e não utilizar ela para um bem maior. Essa história de alugue, viva de aluguel, cara, você tem que ter o teu imóvel e ponto final. Eu também A gente não vai abrir essa discussão aqui porque não faz sentido. Sim. Você tem que ter o teu imóvel e ponto. Não certeza. importa o que as pessoas digam. Eu acho que a compra do imóvel ela vai muito além do que da parte de você tirar o dinheiro da sua conta. É um sonho que você está fazendo. É a sua família. Ninguém tira você da sua casa. Sabe? Uma conquista. Você comprar um imóvel tem uma conquista que não tem preço. Mas, enfim, você tem que ter o seu imóvel. Então, o corretor ele tem que ter a maturidade de também entender. Por isso que nos meus eventos eu quero trazer a importância de você está investindo em imóvel? Você está oferecendo alguma coisa para o seu cliente que você já tenha comprovado que deu certo? Porque isso é interessante. Hoje eu vou investir em estúdios, mas quando eu falo isso eu já tenho uma certa propriedade. Então eu acho que o mercado hoje ele é muito mais amplo e nós, corretores de imóveis, temos que fomentar mais isso. Porque quando você tem um apartamento dentro de um condomínio que o seu cliente mora, você fala, eu comprei esse apartamento 2 anos atrás e ele valorizou. O cliente já te enxerga de um jeito diferente. Eu falo, opa, ele sabe o que está falando que ele tem. Então, eu acredito que esse é um processo de educação também que nós temos que fazer. Eu me incluo nisso, de poder educar cada vez mais o corretor a separar uma parte da comissão dele e investir em um imóvel, investir em um terreno na cidade dele, onde ele achar melhor. Tem os fundos imobiliários que você tem a oportunidade de diversificar com galpões, shoppings, também são excelentes formas. Gente, o mercado imobiliário, se a gente for começar a falar grande. aqui, a gente termina muita coisa. daqui a 3 horas. Mas o objetivo é você estar sempre ligado nas oportunidades do mercado imobiliário. Porque esse daqui é um mercado que eu sou apaixonado e é um dos mais seguros do mundo. Eu costumo dizer que é igual droga. Depois que você experimenta, fica viciado. Você não consegue sair. Não consegue sair. Né? E é muito louco porque o brasileiro ainda não entendeu que dá para entrar no mercado imobiliário sem comprar o todo. Exato.
Porque quando eu tenho um lançamento, por exemplo, sei lá, de uma grande construtora, você tem lá 180 unidades e normalmente isso vai ter 180 clientes ali, 180 contratos e nada mais, né? E agora a tecnologia, através da tokenização imobiliária, né? Tem muita gente vendendo cota, multipropriedade. Através da BTS Real Estate também você consegue ter uma fração de um empreendimento imobiliário alugado. E eu acho que agora começa a democratizar, né, esse mercado que antigamente era só do topo da pirâmide. Eu acho que era isso também, sabia, João? Parecia que você investir no mercado imobiliário era uma coisa muito distante. Muito distante. Pô, mas eu até comentei esses dias com um cliente, mas o estúdio, você paga R$800 por mês? Dependendo do estúdio, você paga R$800 por mês. Essa é a parcela. R$800 por mês você está gastando aí, às vezes, no almoço. Então, acho que trazer essas informações, e cabe a nós, corretores, tá? Sim. Se você não traz isso para o seu dia a dia, se você não mostra para o seu cliente que é possível, que é viável, que sim, é uma excelente forma de investimento, o cliente às vezes passa batido. Porque vamos combinar, nós às vezes estamos no piloto automático e a gente vai gastando dinheiro com outra coisa. Né? Você vai gastando ali, nem para pensar que, cara, com esse mesmo dinheiro você está gastando uma coisa que você nem está querendo comprar, se comprou por comprar, você pode estar investindo em algo para o seu futuro, para a herança dos seus filhos, para você, enfim. Acho que isso são oportunidades que o mercado imobiliário tem e nós temos que saber aproveitar. O papo está muito bom. A gente estava falando um pouco agora sobre o mercado imobiliário, sobre renda passiva no mercado imobiliário, as diversificações do mercado, quantas inúmeras oportunidades que existem, né, Augusto? E que não só os clientes, né, mas os corretores têm que se preparar para abraçar esse mercado todo, né? Você falou muito bem, eu acho fantástico. Que é o relacionamento, né? Então você cria um relacionamento, você cria toda uma amizade ali com aquele cliente e você não pode se limitar a um único negócio, né? Então é um cliente que, como você disse, continua investindo, continua fazendo e para diversas finalidades. O mercado imobiliário ele tem diversas finalidades. É a poupança, entre aspas, é um imóvel para moradia, é um imóvel para empresa, né? Então é muita coisa, né? É muito amplo. E eu acho que uma das coisas aí que é um dos melhores insights do que você acabou de falar é que o corretor ele não pode ser corretor de imóvel, ele tem que entender que ele é um agente financeiro, ele é uma das pessoas de confiança desse cliente para poder empregar o dinheiro que deu muito trabalho de ganhar desse cliente em algum lugar que vai dar lucro, que vai dar margem. Então, se ele entende que ele não é só um cara que vai vender o imóvel, mas ele é um cara que vai prosperar esse cliente, essa multiplicação vai trazer também dinheiro para ele, né? Então, eu acho que a gente está bem alinhado aí em relação a esse tema. E como que você vê o mercado imobiliário para os próximos anos, né? Sabendo que a tecnologia está chegando, tem inteligência artificial de um lado, um monte de produtos sendo jorrado todos os dias na internet, gente boa, gente ruim. Como é que você enxerga isso tudo aí, né? Falando dos 5 próximos anos aí. Oceano azul. Eu continuo falando que é um oceano azul. Se você é bom no que você faz, você sempre terá mercado. E óbvio que a tecnologia chegando, a melhor coisa que pode acontecer é a tecnologia avançando, inteligência artificial, porque isso só ajuda. Tem muito profissional que fica, poxa, mas será que a gente não vai perder espaço? A gente não perde espaço. Quando você presta um bom serviço, quando você atende um cliente, quando você faz esse cliente rentabilizar, e ele sabe que ele rentabilizou pelo seu conselho, quando você comunicou ele há 2 anos atrás, você pode ter certeza que ele, por mais que o mundo hoje esteja muito mais concorrido, por mais que tenha muito mais gente atrás dele, você pode ter certeza que o seu serviço é inesquecível. Então, eu vejo com os olhos assim muito prósperos no mercado imobiliário. Eu acho que a ajuda da tecnologia vai potencializar ainda mais os nossos resultados, vai facilitar a inteligência artificial chegando de todas as maneiras possíveis. Isso vai ajudar muito. Eu sempre falo que quanto mais tecnologia auxiliar para nos capacitar, para nos ajudar, melhor. Então, eu acho que se a pessoa sabe utilizar isso, aliado com bom atendimento, com bom posicionamento, sabendo ter um atendimento de qualidade, eu tenho certeza que as perspectivas são sempre muito boas. E até voltando naquele assunto, eu conheço profissionais do mercado imobiliário, corretores super experientes, que trabalham com 3 famílias, 2 famílias. E eles são os corretores de confiança, porque todos os nossos clientes, eles passam por ciclos. Talvez no primeiro ciclo ele compre um imóvel com você para moradia,
Depois ele está abrindo uma empresa, ele vai pegar algo comercial. Talvez você não seja especialista no ramo comercial, mas você vai ter corretores parceiros, então você continua atendendo esse seu cliente. Talvez ele vai querer um imóvel para filha. Talvez ele vai querer vender a casa para pegar uma maior. Então, olha a vida útil desse cliente, a linha do tempo que ele tem para você poder aproveitar. Então, quando eu converso com corretores que atendem 2, 3 famílias, eu fico muito reflexivo de como isso é forte no mercado imobiliário. De como você tem que cada vez mais pegar o seu cliente, dar o melhor tratamento para que você continue vendendo para ele. Que é uma estratégia do marketing, né? Uhum. Você sempre continuar vendendo Recorrência, o tempo inteiro. Isso aí. Sim. Então, eu acho que os próximos anos do mercado imobiliário são muito promissores, contanto que você saia do que você faz todos os dias, o básico, e vá para o avançado. Porque o básico hoje não é mais pré-requisito padrão. O básico hoje todo mundo já está fazendo. Você tem que ser muito mais do que isso. Você tem que estudar, você tem que entender sobre investimento, você tem que conhecer as alternativas do mercado imobiliário, você tem que entender sobre relacionamento humano, você tem sobre que ter vinho, para poder sentar num restaurante. Você não precisa entender 100% de tudo, mas você tem que ter uma ideia, principalmente, obviamente, dependendo do tipo de nicho que você atua. Se você hoje é especializado no nicho, você tem que ter noção do que você vai precisar falar com o seu cliente. Então, assim, tenho certeza que um mar de oportunidades, um oceano azul, para quem trabalha da forma correta, eu tenho certeza que é muito próspero. A gente foi para Alphaville falar com a Leonice, que é uma das grandes arquitetas, né? Tem mais de 1.500 projetos lá na região. E você falou para ela uma das coisas que também não esqueço, que eu sou uma pessoa muito atenta ali, principalmente quando você está com pessoas inteligentes, né? E você falou o seguinte: isso aqui é luxo silencioso, né, Leonice? Foi alguma coisa assim que você tinha falado. Eu falei, caraca, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ela falou, exatamente. Mas como é que você sabe disso? Ela te indagou, não sei se você lembra disso. Lembro. Aí você falou o seguinte: eu estudo muito sobre arquitetura para poder vender para o meu cliente. Então, acho que tudo que você acabou de falar vai muito de encontro com aquilo que você faz realmente, né? Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é você realmente fazer. Exato. Então, fica aí também esse registro, só para que as pessoas entendam, né, que vender imóveis não é só o ato de você apresentar 4 paredes. É você transparecer que você sabe o que você está falando, né, e com profundidade. Não precisa entrar, cara, na arquitetura como um todo, mas pelo menos daquele imóvel você saber o porquê ele foi feito, qual é a direção do sol. Enfim, tentar passar o máximo de informação possível para que a venda seja feita. É igual um voo de avião, você só tem uma oportunidade. Se ele cair no meio do voo, você vai acabar perdendo e morrendo, né, com o seu negócio. Então não dá para errar, né, quando você está vendendo um imóvel. E é o que eu sempre falo, você tem que vender valor. Porque característica todo mundo sabe. Uhum. Fala que o imóvel tem 3 quartos, 3 suítes, área externa, varanda gourmet, isso todo mundo sabe, porque está explícito ali. Agora, vender valor é diferente. E na maioria das vezes, para clientes específicos de um nicho tão delicado e insensível, é valor que você tem que vender. Você tem que trazer algo a mais. Você tem que estudar, você tem que entender os comportamentos, você tem que entender de tudo que faz parte da rotina dessa pessoa. E aí você se torna um corretor diferenciado. Porque, repito, para falar características, todo mundo pode falar. Agora, quando você vende valor, o que esse cliente vai ter, qual o benefício estando nesse condomínio, com essa vista exclusiva, você tem que entender o que o cliente deseja e, em cima disso, vender valor. Eu falo muito isso nos meus treinamentos, porque eu acredito que hoje não dá mais para ser aquele profissional que repete o que todo mundo fala. Hoje o cliente, vamos combinar, ele é atendido por 4, 5 corretores de forma simultânea. Uhum. E o que faz um corretor sair como vencedor desse leilão? Conhecimento, a segurança, atendimento, a propriedade. Será que esse corretor falou algo que esse cliente não estava pensando? Então, assim, para pensar que essa é a média. Para cada cliente, 5 corretores. Então, você tem que ser sempre o corretor que está na frente, o corretor que vai vender, o corretor que gera valor e que, com certeza, vai ter recorrência na vida útil desse cliente. Boa. Muito Eliseu, legal. estamos indo para a reta final aqui do nosso programa. Estreamos com o pé direito e com o pé Direitíssimo. esquerdo também, né? Cara do mais alto fino garbo, fala bem, vende bem, né? Se Encanta veste todo bem. mundo, se veste de sucesso. É isso aí. E aí, alguma pergunta para encerrar aqui o nosso programa, direto e ao vivo pela rede
família. Não tem a plateia para falar. Não tem. A verba tava pouca. A gente não conseguiu trazer todo mundo, né? A caravana não deu para trazer. A caravana hoje não chegou. Mas e aí, Eliseu? Pergunta final aí. Cara, Augusto Braga. E aí? Augusto, bom, pra gente encerrar, eu acho que a gente falou bastante do mercado, falamos de tudo aí. Você já falou de estilo, falou enfim, do conhecimento que você tem que ter, que tem que ser amplo, né, para você trafegar por todos os tipos de cliente, né? E o João falou um pouco de inteligência artificial. E para o mercado comercial, Augusto, né, o mercado residencial de alto padrão, de alguma forma você vê ele interligado ao mercado comercial, de alguma maneira você vê esse mercado caminhando junto em algum cenário ou não? Você acha que as coisas elas caminham mesmo separadas? O mercado de alto padrão ele é um mercado diferente? Como que você vê essa junção, esse cross aí? Olha, apesar de não ser um especialista da parte comercial, mas eu tenho boas parcerias com pessoas que são especialistas, eu acredito que eles caminham juntos, porque esse cliente de alto padrão está sempre se movimentando nesse sentido, com escritório, com projeto, com algo nesse sentido, com algo que gere rentabilidade para ele. Então, acredito que tenha total conexão. Repito, eu não tenho total propriedade para falar sobre a parte comercial, apesar de ter proximidade com alguns corretores de algumas regiões específicas que são especialistas, e é até legal a gente falar isso. Legal. Porque por mais que você não seja especialista em todos os segmentos, porque não é possível, sim, você ter pessoas estratégicas em cada um desses segmentos é fantástico. E graças a Deus eu tenho poucos, porém parceiros decisivos que eu posso contar e de fato poder entregar um cliente de alto padrão que é da minha carteira. Mas eu acredito que existe sim essa proximidade, eles andam em paralelo, mas estão sempre conectados de alguma forma. Show. Muito bem. Maravilha. É isso aí. Então, queria te agradecer. Né, novamente, eu fico agradecendo tanto ao Augusto, ele fala, pô, esse cara só... Né, só agradece. Só agradece. Agradecer pelo The Real Estate Brasil, agradecer por você ter vindo aqui na nossa estreia, agradecer pelo cara que você é. Temos que tomar agora uma cerveja lá. Se bem que você não bebe, né? Eu não bebo. Não bebe, então mas a gente eu bebo toma uma água de coco, uma água de coco. E um energético. Pode ser. Lá na Praia da Grama, entendeu? Vamos fazer um churrasco lá no final do ano agora com a galera do The Real Estate Brasil. Grande você estilo, já é né? o nosso convidado, você e a Joyce. A última vez que a gente foi lá pra fazenda, eles me colocaram pra malhar 10 horas da noite. Entendeu? Interessante. 10 horas. Não, 10 horas. A gente já tinha passado a tarde, né, conversamos bastante, aí bateu o horário, ele falou, todo mundo sentado na mesa, vamos parar com isso daí, vai trocar de roupa, vamos pra academia. Vamos malhar? E foi saímos muito legal. por último. Mas legal. Tem uma técnica, alguma coisa pra treinar nesse horário ou não? Foi só oportunidade mesmo? Foi oportunidade, mas saímos cedo pra passar o dia na Praia da Grama, vivemos aquela experiência maravilhosa de estar ali na beira da praia, almoçamos, só que naquele dia a gente tinha que treinar. E o João falou, não vou. Quem tava lá era a Carol também, não vou. Eu falei, toma um pré-treino aí, vambora. E ficamos lá. Foi maravilhoso. Fomos quase expulsos da academia. Foi maravilhoso. Passagem. Augusto, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente nesse podcast, Os Visionários. Muito obrigado, Eliseu Assunção, da BTS Real Estate. Bom, e quinta-feira que vem você já sabe que a gente tem um encontro marcado aqui. Se liga só porque tem muita informação bacana sobre o mercado imobiliário.